de vir com Suzy Lemos. E aí, tudo bem? Hoje o assunto é muito interessante. Mercado Livre. Quando se fala isso, Mercado Livre Energia. Você entende? Você sabe que é isso? Você já ouviu falar, você conhece, você sabe as vantagens, se tiver desvantagens. Então eu estou aqui com o nosso querido Luiz Madeira. Ele esclarece tudo isso para nós. Tem que falar com alguém que entende, né? Oi, Luiz, obrigada por estar aqui conosco em primeiro lugar. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e espero poder ajudar aí um pouco com as informações. Com certeza, poderá. Luiz, conta um pouquinho para nós. Quem que é Luiz Madeira? Bom, eu tenho apenas 30 anos no mercado de energia. Ah, tá pouca coisa. Pouquinho. Sou um jovem ainda no mercado de energia. Desses 30 anos, grande parte trabalhando dentro de concessionária de energia e depois dentro da minha própria empresa de consultoria no ramo de energia. Sempre trazendo soluções na área de energia, seja na área de obras, seja na área de mercado livre, seja na área de eficiência energética, sempre atendendo para gerar economia para essa empresa. Esse é o foco. Então vamos lá. O que é o mercado livre de energia? Vamos primeiro entrar nesse assunto para as pessoas entenderem. Bom, antes de eu falar o que é o mercado livre de energia, eu preciso falar o que é o mercado cativo de energia. Ok. O mercado cativo de energia é esse que você tem na sua casa, na sua empresa, no seu comércio, indústria, onde você constrói uma empresa ou você compra um imóvel e você é ligado pela concessionária local, que detém a concessão local. Ela liga, você tem lá um contrato de adesão e você simplesmente está à mercê das tarifas, das regras da concessionária. Ele diz aquela que você hoje usa quando você paga a tua conta de luz. É esta concessionária que ele menciona. Se lá você vai pagar a conta de luz, é aquela lá, entendeu? Bom, o mercado livre, né, de energia, ele já é um mercado onde você não está à mercê da tarifa ditada pela ANEEL, pelo governo federal. Você não está à mercê de tarifas coloridas, amarela, vermelha, né? Você não está à mercê de variações de preço. Quando você vai para o Mercado Livre, você previamente negocia um contrato, negocia valores, negocia a quantidade de energia que você vai receber, tudo previamente. Então você sabe, nos próximos 3, 5, 10 anos, quanto você vai pagar a cada ano o valor da tarifa. Então você negocia, você trata as condições com quem está te fornecendo energia e a concessionária continua lá te atendendo pelo fio. A concessionária ela continua participando da sua vida porque é ela que vai ter o fio ali ligado. Então essa é a diferença do mercado livre e do mercado cativo. Em resumo, no mercado livre você tem liberdade para escolher a empresa, assim como você tem na telefonia, né? Você tem liberdade a TV a cabo, você tem liberdade para escolher a empresa que vai te atender, coisa que você não tem no mercado cativo. Então, se você está em Sorocaba, você é atendida pela CPFL. Se você está em São Paulo, Enel. Se você está no Vale do Paraíba, você vai ser atendido pela EDP. Ou seja, você está à mercê da regra. Cada concessionária tem a sua tarifa, né? Tem estados com tarifas muito mais altas, tem estados com tarifas mais baratas. Então, e anualmente você tem um reajuste que você não sabe qual vai ser. Então, você fica à mercê daquele aumento e simplesmente goela abaixo. Ok, então vamos lá. O consumidor, então, hoje, ele tem a opção de escolha. Né? Ele pode escolher de estar ou usufruir desse mercado livre de energia. Bom, vamos classificar esse consumidor. Exatamente. Né? Quem é o consumidor que pode aderir ao mercado livre? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar assim, a ideia aqui é que eu fale numa linguagem que
todos entendam. Sim, com certeza. Né? Se eu estiver num fórum, se eu estiver participando de um fórum cheio de engenheiros e técnicos, a linguagem vai ser um pouco diferente. Então, em resumo, quem tem uma conta de energia, e ao ler a conta de energia, está lá, grupo tarifário A, todo consumidor que está ligado no grupo tarifário A, ele pode ser um cliente livre. Ou se esse consumidor estiver no grupo tarifário B optante, é um consumidor que pode estar ligado no grupo A, porém foi optado estar no B. Em resumo, são clientes que têm seu próprio transformador. Tá? Então, até antes de 2023 existiam umas regras dos 500 kW e tal, e de 2023 entrou o mercado varejista, onde qualquer consumidor que tem aí uma conta acima de 5, 6 mil reais, ele pode migrar para o Mercado Livre. A diferença é, se ele é grupo A ou B optante, ele já tem a estrutura física para receber energia no Mercado Livre. Não faz investimento nenhum, migra e vai ter lá suas, sei lá, seu desconto aí de 15, 20, 30%, dependendo da região, dependendo da época, dependendo do momento que está o preço da energia, de economia em relação ao que ele gastava. Se ele não tem essa estrutura, aí entra uma outra questão. Se ele vai construir uma estrutura, investir numa estrutura que também vale a pena para fazer a migração para o Mercado Livre, ou ele vai atrás de outras opções, como, por exemplo, hoje nós temos a energia por assinatura, que você pode ter no seu apartamento, na sua casa, no seu pequeno comércio, que é uma adesão eletrônica, que você tem lá uma economia, 8, 9, 10, até 15%, dependendo da sua fidelidade, do teu tempo de contrato. Isso é o que a gente chama de energia por assinatura. Energia por assinatura, tá? Esse é para dar acesso ao residencial, principalmente, que ainda não pode, eu digo ainda porque existe uma previsão de até 2030, nós temos o residencial também no Mercado Livre. Só para ter uma ideia, hoje nos Estados Unidos, 26, 27 estados, se eu não me engano, já tem todos os consumidores aptos a ir para o Mercado Livre, inclusive no residencial. Só para você, o Brasil ainda não tem essa questão. Ainda não tem essa condição. Agora, você disse que é sem custo, né, que não gera custo. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu não conhecia o Mercado Livre de Energia, não tenho transformador, certo? É transformador, certo? Você tem que ter uma estrutura com transformador dentro da sua propriedade. Ok. Então, eu não tenho transformador, mas quero agora fazer parte desse grupo, né? Então, eu tenho que instalar, eu tenho que esse transformador para que eu receba essa energia do Mercado Livre. Certo? Então, eu acabo tendo um pequeno investimento. Você tem que se adequar. Você Exato. não está adequado, aí você tem que se adequar, ou você vai para o caminho da energia por assinatura, ou você monta uma planta solar dentro da sua propriedade, se você tiver espaço. Você tem outras opções. Tem outras opções. Tem outras opções. Como nós estamos falando dessa energia, do Mercado Livre de Energia, então, eu estou colocando para o consumidor como que ele tem que agir. Então, se você quer essa solução na sua empresa, tá? Você tem que adequar para receber esse tipo de energia, ok? Então, como que seria isso, Madeira? Como que seria esse processo de se adequar? Tem que ter o transformador? Quem coloca? Como que funciona? Vamos lá. Primeira coisa é fazer uma análise da conta de energia. Né? Como você já mencionou. Se esse consumidor, se esse empresário não consegue ler a fatura, não consegue entender o que está escrito na fatura, manda para um consultor. Eu, por exemplo, posso, sem nenhum tipo de compromisso, fazer uma análise e falar, olha, você está enquadrado numa regra que pode ir para o Mercado Livre ou não. Quando eu falo ou não,
eu vou avaliar o seguinte, olha, você gasta R$40 mil, vou dar até um exemplo prático. Okay. Você gasta R$40 mil por mês, então nós estamos falando que você gasta 480 por ano, né? E você vai gastar 2 milhões e 400 durante 5 anos, tá? E para adequar a sua entrada de energia, você vai gastar 200, 300 mil. Ok, perfeito. Então, essa é uma conta que precisa ser feita. Esse é um cliente que vale muito a pena fazer essa migração, porque ele vai ter... mas eu não queria investir. Hoje, dentro da minha consultoria, eu tento buscar algumas soluções bancárias para essas empresas, né? Existem aí alguns Finame ou alguns outros programas de financiamento para a indústria, por exemplo, que esse empresário pode buscar isso e pagar isso com uma carência a longo prazo. Quer dizer, então você cria essa alternativa. Busca essa alternativa. Okay. Hoje existe alguns bancos privados que têm interesse em desenhar. Nesse momento, estou desenhando uma solução com um banco privado que se interessou muito por esse processo. Mas o empresário ele tem que pensar o seguinte: eu vou economizar, eu gasto 2 milhões e 400. Se eu economizar 25%, eu vou economizar 600 mil reais em 5 anos. Se eu gastar 300, eu já tive um ganho de 300. Só que os meus próximos contratos eu já tenho estrutura. Já está montada. Certo. Não, é o que eu havia dito, né? Na realidade, a redução é muito grande. É um percentual muito grande de redução. Você pode pensar, Suzy, o seguinte. Você entra numa indústria, você tem muita lâmpada, você pode fazer um retrofit da iluminação, você faz lá um processo de eficientização, você troca equipamento, você troca ar-condicionado, tudo isso tem investimento. Com certeza. E você vai achar lá 5%, 10% de economia. E esses equipamentos vão voltar a envelhecer. Então, assim, a mudança mais, assim, onde você vê o resultado mais rápido, nada contra a energia solar, nada contra outras soluções, mas, assim, o mais rápido é a migração para o Mercado Livre. Tá. Como que fica a relação? Tá. No meu caso, eu tenho... Hoje a minha empresa está no Mercado Livre, ok? Qual que seria a minha relação com a concessionária? Normal? Acabou a luz, como é que faz? Vamos lá. A relação com a concessionária ela não muda nada, né? Por lei, a concessionária continua atendendo ao cliente, porque ela é responsável pelo fio que chega na casa do cliente, ou na empresa do cliente, ou no condomínio, onde for. Ela continua sendo responsável, a sua relação com ela continua a mesma. Se faltar energia, é para ela que você vai ligar, porque ela é o caminho. Certo. Ela é o caminho que vai chegar a energia, ou seja, a energia está contratada. Né? Se não está chegando energia é porque fisicamente houve um problema e a concessionária tem que atender. Certo. Então, vamos dizer, o processo continua o mesmo. Acabou a luz, liga para lá. O 0800 tradicional. Exato, não liga mudou lá, nada. Tal. Então, hoje, dentro do contexto que você falou, para as empresas, né, é uma vantagem absurda. É uma grande economia. Em nível de economia, é muito grande. Se você tem uma indústria eletrointensiva, metalúrgica, por exemplo, você tem uma indústria que depende muito de energia, que tem bombas injetoras, por exemplo, a economia ela pesa muito no orçamento e pesa muito no preço do produto final. Essa transição, ela demora? Em média, 6 meses, né? Então, já deixo até um recado. Quem ainda está no mercado cativo e o contrato ainda está em vigor e tem de 6 meses ou mais para vencer, é a hora de começar a procurar um agente, procurar um consultor, procurar uma empresa para fazer essa migração para o Mercado Livre. Porque leva esse tempo todo de fazer o processo. Desse processo
finalizar. Porque você tem que denunciar, fazer a denúncia do contrato, você vai encerrar esse contrato, você tem que avisar com antecedência, e aí existe todo um processo para que você não tenha que pagar uma multa para a concessionária, porque você tem um contrato, se você sair antes, você paga a multa. Exatamente. E vamos dizer, nessa transição não corro risco, não, porque isso ou por aquilo de ficar sem luz, de ficar sem energia, nada disso. Nenhum. A energia, ela é gerada em diversos pontos do Brasil, né? Nós temos um estado hoje que não está no sistema interligado, e ela é toda ela jogada no sistema. Então a energia ela trafega pelos fios. Então a energia chega. Tá? Esse risco você não tem. O risco que uma pessoa do Mercado Livre, uma empresa do Mercado Livre ou um residencial do mercado cativo tem de ficar sem energia é o mesmo. Ok. É físico. Né? Algum problema físico e parou de chegar a energia. Quer dizer, se parou para um, parou para outro. Tá. Cabe ressaltar algumas questões. Quando você vai contratar, né, eu não estou querendo vender meu peixe, né, mas você tem que ter alguém especialista para te orientar. Porque quando você vai para as grandes empresas que compram energia no mercado atacadista, por exemplo, ela tem que se filiar à CCE, ela tem que abrir conta num banco específico, ela tem todo um processo que as empresas de gestão, que fazem a gestão de energia, conseguem resolver para ela, num preço que junto com a energia vale muito a pena, que ainda continue, que é melhor do que ele contratar isso internamente e ter uma pessoa só para fazer isso. Né? Porque essa pessoa vai trabalhar lá 5, 6 dias no mês, a não ser que ela tenha outras funções. Então, vale a pena muito você ter uma consultoria que vai te custar muito menos do que ter um funcionário só para fazer isso. Essa é uma questão. A outra questão é escolher muito bem a empresa. Sim. Nós temos boas empresas com mais de 10 anos no mercado. Recentemente, uma empresa que atendia mercado varejista simplesmente quebrou e deixou vários clientes na mão. Então, assim, é importante existem grandes empresas, existem empresas muito boas que você pode cotar e o que vai te diferenciar quando você está no nível A, né, de empresas de atendimento, que vai mudar ali a negociação, o valor, tempo de contrato, é isso que vai modificar. Então, é independente onde está a comercializadora e onde está sendo gerada energia. Ela vai para o sistema e pronto. É importante, assim, eu reforço isso porque existe um ciclo de empresas que nasce e morre muito curto. E quem contrata ali, às vezes, está correndo um grande risco. O outro risco, eu já vou até me adiantar aqui, é quando você é um cliente que é um pouco mais agressivo, que gosta de arriscar e contrata uma demanda menor do que você realmente precisa e depois vai no mercado que a gente chama de PLD, o preço de liquidação de diferença, porque o PLD está baixo. Então ele acha que está economizando ali, realmente ele economiza, mas ele está num risco enorme. Isso é uma aposta. Eu não aconselho uma empresa que, principalmente quando a empresa ela tem que... A gente cuida da energia para ela, ela pensa na produção do produto dela. Né? Fica focado no teu produto que eu resolvo o teu problema de energia. Ficar descontratado e ficar dependendo, por exemplo, nesse momento está muito alto o preço da energia. Sim. Então, quem contratou há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, está com preço muito mais abaixo e contratou já está em contrato, está garantido aquele preço. Entendeu? Quem for contratar hoje vai ter uma economia? Sim, muito grande, mas está um preço mais alto do que estava um tempo atrás. Por que ele está alto? Porque tem uma especulação. Né? Não está faltando energia, mas se prevê que vai faltar lá na frente, então já começa o preço a subir. Sim. Então, contratar empresas idôneas, contratar empresas que já têm experiência no mercado, isso é muito importante. Tá? Eu procuro trabalhar só com os grandes players para não ter esse risco de deixar o meu cliente na mão. Até porque eu não posso nem dizer que é uma ação nova, porque não é, mas eu acho que é cultural, né? As pessoas começarem a entender as vantagens desse tipo de produto, vamos colocar dessa forma, para que elas comecem a usufruir disso e entender
entender as vantagens que tem, que é uma só economia. E é uma uma baita economia. Entendeu? Porque em nível de percentual, gente, é absurdo. Então, como tudo, eu digo, tudo que você realiza, você tem que ter bons profissionais, pessoas competentes, para que elas possam te mostrar o caminho correto. Não é qualquer um que pode vender, gente, tudo. Entendeu? Tem as pessoas que entendem isso. E eu falo muito, sabe, o Madeira, que hoje a internet, do mesmo jeito que ela é a salvadora da pátria para muitas informações, ao mesmo tempo ela é destruidora, porque ela passa informações que não são verdadeiras, passam informações que denigrem determinados produtos, as pessoas não entendem. Então, por isso que eu agradeço muito a tua presença aqui conosco, para poder esclarecer um pouquinho, né, dentro desse contexto. Porque vale a pena para os empresários realmente. Isso em qualquer lugar do Brasil. Né? Em qualquer lugar do Brasil. É importante salientar o seguinte, se não fosse bom, as próprias concessionárias não teriam empresas dentro delas de Mercado Livre. Não abririam essa opção. Então, a concessionária que atende aqui tem Mercado Livre, a concessionária que atende São Paulo, que atende... Todas têm a área de Mercado Livre. Se não fosse bom, elas próprias não teriam. É lógico. E não abririam essa possibilidade para os outros. Exato. Então, é um mercado bem vantajoso, é uma coisa que já está aí há muito tempo, já está muito maduro. É um mercado que já amadureceu bem. Já apresenta soluções reais, né? Resultados que é real. É assim, você tem uma adequação física na medição que é feita pela concessionária. Você, ao invés de pagar uma única conta, você paga duas contas, uma da concessionária, que é o fio, e outra de energia, e a soma das duas te trazem economia. Você fica livre de algumas cobranças surpresas que nós temos hoje na conta de energia, né? As bandeiras, porque hoje cada hora bandeira você paga tarifária um e tudo mais. E tem um detalhe que eu queria acrescentar, porque eu acho que é bem importante, Suzy, eu acho que a gente já está indo para o final, mas traz aí uma questão aí, as empresas que estão engajadas no ESG, já estou até tocando a bola assim para nossa amiga que trabalha com ESG, e por quê? Porque você, na grande maioria das contratações, você vai contratar energia renovável. Né? Tem uma história que eu gosto de contar, que tem uma marca de cerveja que fez uma campanha enorme, porque ela está contratando a energia verde, né? E aí ela mudou a tampinha da cerveja, ela fez uma tampinha especial, e que está certo, ela fez um marketing porque está certo, porque ela contratou uma energia verde. Exato. A gente pode garantir 100% que a energia que está chegando na porta dela é a verde? Não, está no sistema, mas o contrato dela é de energia verde. Então, isso traz ganhos para a empresa que contrata. E é interessante, hoje em dia no mercado, as empresas que estão adotando as políticas de ESG, ou seja, elas ficam mais aderentes ao que o mercado, principalmente ao mercado do exterior, aceita. Exatamente. Elas acabam sobressaindo perante as outras empresas, querendo ou não. Na hora da escolha. Exatamente. Elas acabam sendo priorizadas, dessa forma, né? Pelas vantagens que elas possuem. Luiz, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço, fico à disposição. Se você receber perguntas e quiser me repassar, eu teria o maior prazer de responder. Com certeza. E espero poder voltar aqui para falar de outros assuntos do setor elétrico. Com certeza, já está convidado. Agradeço. Obrigada. Obrigado a você, Suzy. Agora vocês viram como as coisas são tudo a informação, gente. Precisa ter informação, precisa procurar o que é melhor para a sua empresa, o que é melhor para a sua vida em todos os níveis. Uma redução dessa é maravilhosa. Então, busque informação. Entre em contato aqui conosco
nós estamos aqui para ajudá-lo de todas as formas possíveis, ok? Obrigada, gente, e até a próxima!